Olá, mais uma vez estamos aqui com vocês para conhecer o livro do profeta Ezequiel. Que você seja bem-vindo ao nosso encontro Vida em Cristo. E vamos ver para quais comunidades o livro de Ezequiel foi destinado. Você que está aí fazendo o seu estudo bíblico, estamos aí nesse mês de setembro, a igreja nos dá a oportunidade para estudar o livro da Bíblia. E esse ano, o livro do profeta Ezequiel. Estamos aí estudando. O livro de Ezequiel, ele é muito diferente dos outros profetas da Bíblia. Da Bíblia hebraica, ele usa som, imagem, visões estranhas, difíceis de ser compreendida, de compreender. Para nós entender Ezequiel, é preciso conhecer o contexto que ele viveu e atuou. Ezequiel era um sacerdote que, no exílio, ele se tornou um profeta. Ele pertencia à elite da cidade de Jerusalém, da casa davídica, e foi levado junto com o rei Joaquim para a Babilônia na primeira deportação, por volta do ano 597 a.C. Ali ele exerceu sua atividade no meio dos primeiros exilados. Que era da alta oficiais, ele que era das alta oficiais e anciões. Entre os anos 593 e 571 a.C., durante esse tempo, Ezequiel tentou conscientizar os judeus exilados a respeito da situação de Jerusalém sobre o reinado de Sedecias, sucessor do rei Joaquim. Após a queda de Jerusalém, em 1587 a.C., Ezequiel continuou exortando o seu grupo para restaurar a monarquia davídica de Jerusalém. Ezequiel exortava aquele povo porque ele queria salvar aquele povo, para que aquele povo não esquecesse que foi Deus quem resgatou, que aquele povo precisava voltar à sua origem. Ezequiel, ele foi formado em Jerusalém, em uma família sacerdotal. A sua profecia foi influenciada pelo pensamento social e religioso da casa davídica, especialmente pela ideia dos movimentos deuteronomistas, que tinha como objetivo principal centralizar o culto em Jerusalém no nome de Javé, o Deus oficial de Judá. Vamos ver quais são os principais princípios dessa escola teológica que funcionava em Jerusalém. O princípio é que aquele povo precisava voltar somente para o Deus oficial, que é o Deus Javé, Deus verdadeiro. O primeiro que era Javé, que era entendido como Deus. Veja que Javé era entendido como Deus. Deus poderoso, glorioso, presente unicamente no templo de Jerusalém, que escolheu Israel como seu povo, como um povo de Deus. E segundo essa aliança, era vista como um compromisso recíproco. Se o povo observasse as leis de Deus, receberia bênção como terra fértil, segurança, bem-estar. Mas se pecasse, se desobedecesse, cairia sobre eles maldições que se abateria com a invasão e a destruição de Jerusalém. Se eles buscassem viver uma vida de pecado, viver uma vida buscando outros deuses, aconteceria a destruição de Jerusalém. Então veja que o profeta Ezequiel estava sempre alertando aquele povo. O profeta Ezequiel também alertava sobre outras questões. Adoração às divindades estrangeiras. Ele condenava outros deuses e defendia que o culto deveria ser concentrado exclusivamente a Javé, no templo de Jerusalém. Javé havia se comprometido com a dinastia davídica e seus herdeiros.
deveria reinar em Israel para sempre. E o rei Davídico deveria governar com justiça e promover a paz, principalmente para os pobres mais sofredores. Essas são as ideias fundamentais da teologia davídica e do movimento deuteronomista que moldava as mensagens de Ezequiel. E na Babilônia, Ezequiel guiava o estabelecimento da teocracia em Jerusalém após o exílio. O livro de Ezequiel, com base na teologia davídica, foi elaborado ao longo de um grande período. Foi um grande tempo, foi um grande período para que essa teologia davídica fosse elaborada. E suas mensagens pudessem ser situadas em 3 etapas. Os últimos anos de Judá, o exílio pôs-se à queda de Jerusalém e o período após o exílio. Veja para nós analisar as mensagens de Ezequiel. As mensagens que Ezequiel transmitiu durante o tempo de Judá. Sedecia foi colocado no trono pelo rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era imperador na Babilônia na época. E após o primeiro ataque em Jerusalém, Sedecia havia jurado fidelidade ao rei da Babilônia. Mas ele começou a ter ambições de riqueza e poder. Ele começou a se corromper pelas ambições da riqueza e do poder. O que levou-se à revolta contra a Babilônia e a fazer uma aliança com o Egito. E Ezequiel, acompanhando todo esse processo no exílio, ele criticou essa ação. Ele condenava o militarismo e o expansionismo de Sedecia, que era baseado na exploração do povo. Aonde o povo sofria, o povo era explorado por essa maneira de governar de Sedecias. Levando o povo na guerra. E no ideal davídico, o rei deveria cuidar do povo como um bom pastor. Promovendo a justiça, promovendo o direito, promovendo a paz para aquele povo. E essa aliança com o Egito incluía também a adoração de divindades egípcias. E o profeta Ezequiel defensor oficial de Javé, combatia a presença de divindade estrangeira no templo de Jerusalém. Para Ezequiel, a busca por poder e riqueza trazia injustiça, crimes e idolatria. E ele declarou que Javé abandonou o templo de Jerusalém e se exilou na Babilônia, junto com os exilados do grupo do rei Joaquim. Ezequiel também condenava a política de rebelião contra a Babilônia e implementado por Sedecia, pois isso poderia desencadear punições para os judeus exilados e causar a destruição de Jerusalém e do templo. Ele criticava os profetas oficiais de Sedecia que legitimava essas alianças com o Egito e encorajava a guerra contra a Babilônia. Ezequiel via a política militarista e expansionista de Sedecia como uma provocação a um novo ataque. O que de fato aconteceu? Na verdade, isso aconteceu. Aquilo que Ezequiel já previa. E a revolta de Judá resultou em uma invasão devastadora pelos exércitos da Babilônia
no ano de 587 a.C. Os governantes foram massacrados. Jerusalém foi destruída e os grupos empobrecidos foram deportados. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós vemos muitas histórias muito tristes, muito dolorido, muito sofrimento. E essa foi a segunda deportação na Babilônia. O profeta Ezequiel buscava animar e orientar os deportados. Porque o profeta Ezequiel, como um sacerdote, zeloso como um bom pastor, ele queria salvar aquele povo. Primeiro, Ezequiel confirmou que a destruição de Jerusalém aconteceu devido à infidelidade de Israel, principalmente pelos crimes dos governantes. Segundo, ele afirmava que Javé absorvia os pecados, perdoaria os pecados e faria uma nova aliança com Israel. Ezequiel levava essa mensagem de esperança para aquele povo, mesmo no meio da destruição, mesmo no meio daqueles horrores, ele levava esperança. Desde que as pessoas assumissem, tivessem um coração íntegro, um novo espírito. Ezequiel insistia que os deportados deveriam se manter puros, observando as leis, como a circuncisão, a observância do sábado, da lei da pureza. E o profeta afirmava que cada um seria julgado por Deus conforme os seus pecados. Era individual. Ninguém ia pagar pelo pecado do outro. Cada um iria pagar pelos seus pecados. Especialmente na observância da lei da pureza. E Ezequiel planejava a restauração da monarquia davídica, com o governante fiel à lei de Javé. E após a morte de Ezequiel, seu grupo continuou profetizando e orientando os exilados. O grupo de Ezequiel, conhecido como a elite repatriada, retornou a Judá após o exílio e exigiu o direito das terras de Judá. E com o apoio dos comissionários dos impérios persa, Neemias e Esdras, eles estabeleceram a teocracia. O governo estava nas mãos dos sacerdotes, que controlavam o templo. E esse grupo construiu e fortaleceu o sistema do templo, com Javé como Deus único. Isso ficou conhecido como a teologia da retribuição. Teologia da retribuição. Baseada na lei da pureza, no sacrifício, nas festas, nas oferendas dos produtos da terra, que era oferecida a Javé. Mas veja o que aconteceu com esse povo. Esses tributos, no entanto, aumentavam ainda mais o sofrimento do povo. Aumentava ainda mais o sofrimento daquele povo já sofrido. Para justificar o funcionamento da teocracia e a distribuição da terra, os teocratas escreveram uma utopia na Nova Jerusalém de um povo restaurado com a presença de Javé. Isso nós vamos ver lá no capítulo 40 e 48 de Ezequiel. Pega a tua Bíblia, anota e depois você vai ver. Esse resumo completa 3 partes principais. A Nova Jerusalém descrita com um novo templo bem organizado, com seus altares, ministro, festa, sacrifício. E a água que nasce do templo é que garante a vida do povo. E o desejo dos teocratas de retomar as suas terras, como se fosse um dom de Deus.
Eles queriam de volta as suas terras como aquilo fosse um dom de Deus. E, contudo, eles não respeitavam o direito de mais de 40.000 pessoas que permaneciam em Judá durante o exílio. Nós vamos ver no livro do profeta Ezequiel, nos permite a ter uma visão da realidade da primeira e da segunda deportação. Foram tempos muito difíceis. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós encontramos histórias muito difíceis, muito duras, no quais as lideranças precisou buscar força para manter viva a fé e a esperança dos judeus exilados na Babilônia. Mesmo no fundo do poço, os sacerdotes e os profetas apontavam um caminho para a saída da crise. Eles insistiam e persistiam na presença de Deus como um pastor de seu povo e suas ovelhas e seu rebanho. Porque sendo bons pastores, sendo fiel ao Deus Javé, eles queriam resgatar aquele povo, trazer aquele povo de volta às suas origens e reconhecer que foi Deus quem o libertou do Egito e que eles eram o povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Veremos mais algumas mensagens nos próximos capítulos, ouviremos outro que nos ajudarão a compreender e a colocar os pés na realidade, tanto como ontem quanto hoje. Vemos que o livro de Ezequiel não é nada diferente dos tempos que nós vivemos hoje. Quando nós vamos fazer uma análise da história, nós vemos que os nossos tempos é muito parecido com todo aquele tempo do tempo de Ezequiel. Ficamos hoje com essa palavra e veremos mais no próximo encontro. Que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que você tenha um abençoado dia e até a próxima.